Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, chegamos até aqui na nossa jornada, e aí hoje a gente vai ter mais uma aulinha falando sobre as metodologias de como construir o nosso TCC, fazer um trabalho otimizado. E aí eu vou fazer uma revisão lá do conteúdo que vocês receberam, que é o nosso manual de TCC, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto ao nosso material, nosso conteúdo. E daí, o que eu queria mostrar para vocês hoje era um pouco da estruturação do TCC, tá bom? E aí aqui, pelo que a gente já conversou na aula anterior, né, a gente dialogou um pouco sobre a questão dos objetivos, né? De como construir objetivos interessantes, diretos, né? E hoje a gente vai falar sobre os elementos que compõem o TCC, tá bom? Então, dentro da estrutura proposta, o nosso TCC, ele é composto aí de alguns conteúdos, né? Primeiro deles são os elementos pré-textuais. Esses elementos pré-textuais nada mais são do que a capa, a folha de rosto e o sumário, tá? Quanto a esses elementos, lá na nossa plataforma tem disponível o documento modelo para vocês fazerem a capa, a folha de rosto e o sumário de vocês. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, tá? Ah, E aí a gente tem, seguindo, os elementos textuais, né, que entram aí. A introdução, aí dentro da própria introdução, a justificativa, né, sem ter a necessidade de ser um tópico específico, mas vai compor dentro da introdução a justificativa. Lembrando que a introdução é um dos últimos elementos que a gente vai construir no nosso TCC. E aí a gente já inicia na construção do nosso TCC direto ao objetivo geral e os objetivos específicos, que nessa altura todos já têm os seus objetivos gerais e específicos, tá? É, não é o nosso caso, mas depois, como um elemento, pode ser um relato de caso clínico, que não é o nosso caso, tá? E a parte maior do nosso trabalho, que é o desenvolvimento, tá? Que lá no desenvolvimento é que vocês vão expor as ideias do trabalho de vocês, né? Tentar alcançar os objetivos do trabalho, né? Tanto o geral como o específico. E dentro do desenvolvimento, o objetivo é a gente desenrolar ou desenvolver, né, o que vocês têm por meta, que são os objetivos específicos, tá? Que é a maior parte do trabalho, tá? E aí, por seguinte, a gente tem a conclusão, né, que é onde vocês vão fazer as considerações de vocês sobre o trabalho, né, o que que vocês conseguiram observar, se vocês chegaram, de fato, à hipótese de vocês, se o trabalho desenvolvido teve relevância, o que que vocês conseguiram concluir com todos os materiais que vocês fizeram leitura, tá? Então, tudo isso entra na conclusão, tá bom? E tem os elementos pós-textuais, que são as referências, né? Então, todos os autores que vocês citaram no desenvolvimento, né, na introdução, né, que é a tal das citações, vocês vão colocar lá nas referências, né? Então, no desenvolvimento, na introdução, vocês citam, né, quem falou aquela frase, né, de acordo com o modelo da ABNT, né, o padrão da ABNT, e também dentro dos padrões da ABNT, vocês vão criar as referências de vocês, tá bom? E aí, dentro do próprio TCC, tem todos os procedimentos, né, de como vocês criarem esses elementos, né, pré-textuais, né? E aí vocês vão estar sempre usando essas referências aqui. Então,
Por exemplo, quando a gente tem aí, ó, lá pelo modelo, vocês têm que colocar o nome da instituição, nome da instituição. Então deve ser todos com letra maiúscula, centralizado, espaço duplo, fonte Arial, tamanho 14 em negrito, tá? Nome do autor, né? Maiúsculas e minúsculas, ou seja, letras maiúsculas e minúsculas, fonte Arial, tamanho 12, negrito. Título e subtítulo, se houver, né? Maiúsculas, centralizado, espaço de 1,5, fonte Arial, tamanho 14, negrito, tá? Local e ano segue o mesmo procedimento, né? Então, local e ano maiúsculas e minúsculas, fonte Arial, tamanho 12, negrito. Aqui tá, local e ano por exemplo, lá, Rio de Janeiro, ano 2024, né? Porque vocês vão apresentar e defender o TCC de vocês em 2024, tá bom? E assim, dentro lá do material, né, tem a descrição desses elementos textuais, né? O que que é uma introdução, né? Então, a introdução ela consiste em explicar do que se trata o seu trabalho, né? A contextualização do trabalho, entender um pouco do que você vai falar, você vai colocar a hipótese, vai colocar lá a justificativa, né? E a partir da introdução é que começa a contagem das páginas. Por quê? Antes da introdução, todos os elementos são pré-textuais. E elemento pré-textual não, não tem numeração de página. Porém, o que a gente começa a contar as páginas é a partir da contracapa, né? Porque capa não é página, capa é a parte externa do TCC. Então, vocês começam a fazer contagem de páginas é, a partir da contracapa. Então, a contracapa vai ser o sumário 2 e a introdução 3, certo? Só que contracapa nem sumário recebe número, tá? Na página. O número das páginas, ela vai começar a ser contado a partir da, da introdução, tá bom? Beleza? E aí, desenvolvimento é o seu trabalho, né? Descrição da pesquisa em si, né? Tudo que você vai fazer no trabalho, né? Então, eu vou trazer aqui um exemplo, né, de um trabalho que eu revisei de um grupo de alunos, né? E aí eu vou trazer os exemplos com base nele. Mas é exemplo, tá, gente? Não quer dizer que o trabalho de vocês precisa estar assim, ou que, de fato, isso serve como modelo, tá? Então, aqui, ó, o primeiro erro, paginação. E eu quero mostrar os erros aqui para vocês também. Então, paginação não se começa a partir da capa, tá? Então, e capa, inclusive, não conta como página. E aí colocou os nomes, colocou o título, colocou o local e ano, os nomes novamente, título, seguindo todos aqueles procedimentos que a gente falou, tá bom? Aí vem o sumário, tá? E aí, à medida que eu for corrigindo, né, eu vou colocando as observações, né, para vocês saberem o que precisa ser melhorado, o que precisa ser corrigido, tá bom? Aí a gente segue. Página também não entra aqui. E aí, engraçado que botou páginas nos elementos pré-textuais que não entram e nos elementos textuais de fato não foi colocado, tá? Então, aqui vem a introdução. Então, assim, é, toda vez que escrever algo, precisa de uma citação, que é o quê? Dizer qual é o autor e o ano, tá? E aí aqui, inclusive, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, né? Porque aqui, como é um elemento principal, né? Um tópico, né? Esse tópico, ele precisa de um enter aqui, né? E aí, assim, a gente começa. E daqui também tem um outro erro que
esse texto precisa ser justificado, né? E aí tem os padrões de margens, né, que a gente tem descrito lá e tudo mais. Aí precisa seguir esses procedimentos de formatação, tá bom? Porque vocês vão ser cobrados quanto a isso. Tá? Então, vocês percebem aqui que na introdução desse trabalho não tem nenhuma citação sendo feita. Por quê? Essa pessoa ela não tirou isso aqui da cabeça dela, não tirou isso aqui da mente, por mais que ela tenha estudado ou conheça, né? Mas alguém antes já tinha descrito sobre o que que é contaminação cruzada, sobre esse fenômeno ou sobre esse acontecimento aqui, tá? Então, aqui é um trabalho que não colocou nenhuma citação e precisa de citação, pelo menos a cada parágrafo que for descrito um texto, tá bom? E aí aqui tem os objetivos geral e específico, tá? Então, o ideal é que seja colocado assim, objetivo, aí objetivo geral, analisar as principais causas e atos de contaminação cruzada por manipuladores de alimentos. Objetivos específicos, né? Aí vem a contaminação. E aí, aqui o erro foi ela descreveu o que que é contaminação cruzada, mas na verdade aqui ela tinha que dizer, falar um objetivo relacionado à contaminação cruzada. E aí, ao invés de ela escrever essa definição, o objetivo dela seria o quê? Definir contaminação cruzada, como eu coloquei aqui na observação do trabalho, tá? E aí tem os verbos lá que eu já sinalizei para vocês, tá? Aí vem a metodologia que descreve como o trabalho foi feito, né? Então é fazer uma breve leitura, né? E aí não é para seguir de modelo, mas é para vocês terem uma ideia. Então, a metodologia ela vem descrevendo da seguinte maneira, né? Este trabalho refere-se a uma revisão bibliográfica que tem como abordagem sobre contaminação cruzada como trabalho, como conclusão da disciplina seminário. Escolheu-se como parâmetro de pesquisa a busca de artigos, livros e revistas indexados em sites online como o Google Acadêmico e Cielo. A busca de referência ocorreu atrás de palavras-chave dentro do tema abordado e que atendessem aos objetivos definidos. Como palavras-chave foram usadas contaminação cruzada, contaminação, controle de manipuladores, tá? Então, bem direto, tá bom? Em seguida, como elemento textual, já começa o desenvolvimento. E aí, só deixando claro também que, como é o desenvolvimento, não precisa vir escrito aqui, né? Como, como tópico, a palavra desenvolvimento. Não precisa disso, tá? O que vocês vão fazer é já colocar, opa, o primeiro tópico do trabalho de vocês, né? E aí, aqui por esse trabalho, o tópico foi definido como definir contaminação cruzada, tá? E daí, elas definiram aqui contaminação cruzada, né, dentro do escopo do trabalho delas, tá? E aí colocaram aqui as citações, tá? Muito embora não estejam corretas, né, mas seguiram lá o procedimento que eu falei anteriormente, né, que é colocar uma referência bibliográfica pelo menos a cada parágrafo. E aí tem aquelas diferenças entre os tipos de citação que eu vou falar num outro vídeo para vocês, tá bom? Aqui é só para vocês entenderem um pouco da estrutura do trabalho, tá? E aí outras explicações ou outros temas a gente vai falar num outro vídeo, tá? E daí, gente, um outro contexto, né, é que sempre citem a fonte que vocês utilizaram, né? Então, isso aqui é uma citação, que é o texto do autor, né? O que que você se inspirou, né? Quais foram o que que vocês utilizaram como base de pesquisa
e aí vocês fazem essa citação colocando o nome do autor aqui, tá? E aí segue, né? Segundo dados epidemiológicos, e aí colocou aqui, ó, revista Adolf Lutz, né? E aí seguiu-se aqui descrevendo é, todos os as informações transmitidas nesse material, nesse conteúdo. E aí vocês podem colocar a citação no final ou vocês podem colocar no início, tá? Né? Então aqui colocou-se no início, né? Então colocou da seguinte maneira: segundo Riedel 92, são diversos os fatores que podem contribuir para o alimento deixe de ser seguro, né? E aí colocou aqui, ó, segundo Silva Júnior, 95, aqui também já está fora do padrão, mas eu só estou mostrando para vocês, tá bom, gente? Depois, quando a gente falar da aula específica de citação, é que eu vou me prender mais a isso aqui para explicar de uma forma mais assertiva para vocês. Ela foi para o segundo tópico, também vou falar da estruturação do trabalho de forma mais é, assertiva para vocês, né? E aqui só estou mostrando o material de uma maneira geral, tá? E aí ela descreveu aqui os tópicos, né? Doenças transmitidas por alimentos, aí tipos de doença, e aí aqui é todo o desenvolvimento. E aí seguiu, aí falou das RDCs, definição de RDC, e aí o último elemento textual é a conclusão. Então aqui na conclusão, o objetivo é descrever o que que a pesquisa dela pôde alcançar, né? Então, como é que foi feito? Ó, diante da pesquisa apresentada, podemos observar que a contaminação cruzada pode ocorrer em qualquer etapa do processo do alimento, por isso é fundamental a importância do uso de API por meio dos manipuladores, assim evitaremos o menor risco possível. Cabe destacar também que a observância acerca dos utensílios utilizados para o preparo dos alimentos. A esterilização, o armazenamento devem ser cuidadosos, a temperatura deve ser adequada, é, a temperatura adequada deve ser monitorada para a conservação dos alimentos. Assim, destacamos que os manipuladores de alimentos também devem conhecer e compreender as boas práticas de manipulação. A garantia de segurança alimentar deve ser tratada com rigor para que se tenha compreensão de que fatores são importantes para a população, tá? Então, aqui, muito embora não tenha fechado de uma forma um pouco mais adequada, mas é uma conclusão que destacou toda a abordagem que o trabalho teve, tá bom? Aí vem aqui a parte das referências, que eu também vou falar num outro vídeo com vocês, tá? E aí, aqui as referências, elas entram como elementos pós-textuais também, tá? E aí eu vou falar é, nos próximos vídeos das citações e das referências bibliográficas. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês estejam se esforçando para concluir o TCC de vocês e espero ter ajudado da melhor forma possível na finalização do trabalho de vocês e que vocês possam ter sucesso na elaboração do material de vocês. Beleza, gente? Até uma próxima. Um grande abraço.